Olá, sejam bem-vindos a mais uma jornada de conhecimentos. Que bom que você está aqui. E se está aqui, é porque tem interesse em aprender um pouco mais. Antes de iniciarmos, gostaria de provocar uma análise trazendo algumas citações. A primeira é de Steve Jobs. Ele disse: Seu trabalho vai preencher uma parte grande da sua vida. E a única maneira de ficar realmente satisfeito é fazer o que você acredita ser um ótimo trabalho. E a única maneira de fazer um excelente trabalho é amar o que você faz. Esse amor que Steve Jobs está citando não é somente atender a criança com afeto, carinho e atenção, mas é muito mais profundo que isso. Rumi, um filósofo de 1700 e bolinhas, disse assim: precisamos de paixões para motivar nossas ações. Então, penso que é importante nos perguntar: qual ou quais são as nossas paixões? A vida é motivada pelas paixões. Não estou falando de paixões sexuais ou sensuais, mas aquilo que nos realiza, que nos motiva a crescer, a desenvolver, a evoluir. Essa análise faz muita diferença na nossa vida, na verificação daquilo que nos faz feliz, aquilo que nos dá satisfação, que nos dá aquela sensação de realização. É, mas acho que já sabemos de tudo isso. O problema é que muitas vezes vivemos nossa vida no automático e esquecemos de nos questionar e analisar como está esse processo. Ah, mas você poderá dizer: nosso trabalho não é fácil, não. E pode até fazer uma lista de entraves e dificuldades que desestimulam a sua prática. Eu acredito e eu sei muito bem como é isso. Mas será que esses entraves, essas dificuldades, não fazem parte do nosso processo de crescimento e aperfeiçoamento? Sem desafios, nós entraríamos numa situação de tédio ou de acomodação. E quando vemos as dificuldades como desafios a serem enfrentados, teremos de usar nossa razão, nossa motivação, nossa capacidade de organização, planejamento, elaboração e resolução de problemas. E olha só, nosso cérebro está completamente envolvido nesse processo. Tem uma frase de Pedro Calabres que nos diz assim: o maior inimigo do cérebro é a acomodação. E depois de estudar um pouquinho sobre o cérebro, tenho que concordar plenamente com ele. Sabe por quê? Quem você acha que comanda a sua vida, as suas ações? Você ou o seu cérebro? É uma pergunta que nos faz pensar. Vou explicar um pouco melhor e depois você tira as suas conclusões. Nosso cérebro tem uma capacidade, uma potencialidade gigantesca. Ele é muito plástico e moldável. Ele foi feito para captar, aprender, se adaptar e se modificar conforme o alimento que lhe damos. Ele tem fome, tem sede de conhecimentos, porém, muitas vezes nós subestimamos essa potência e a nossa tendência é nos acomodar. E pior, muitas vezes nós motivamos negativamente o nosso cérebro. Veja se você já fez ou faz alguns desses exemplos que eu vou citar agora. Dar uma desculpa para não estudar, como por exemplo: ah, não tenho tempo, não consigo ler muito tempo, me dá sono. Esse livro é muito técnico, tem palavras muito difíceis, não entendo nada. Eu falar em público? Sem chance. Ah, não. Não vou fazer isso não. Isso não faz parte do meu trabalho. Tô fora. Por que nós temos essa tendência? Eu quero trazer aqui um exemplo. Vamos lembrar de Thomas Edison.
Mesmo tendo problemas de surdez, ele nunca se acomodou. Ele sempre foi muito excêntrico, criativo, curioso e isso o fez ser talentoso. A história nos conta que a criação da lâmpada foi um grande desafio para ele. Seu trabalho foi incansável. Foram experimentados em torno de 6.000 materiais diferentes, em torno de 1.200 testes, a maioria sem sucesso. Mas, para esse cérebro estimulado e disciplinado, todos esses testes não eram falhas, mas sim descobertas e grande aprendizado, descartando os materiais que não combinavam. E aí vamos pensar na nossa persistência. O que acontece? Normalmente, nós insistimos uma, duas, três vezes e deu, desistimos. Claro que eu estou aqui generalizando, você pode ser uma pessoa completamente diferente do que eu estou descrevendo. Mas mesmo assim, muitas vezes subestimamos o nosso cérebro, e quando isso acontece, o nosso cérebro entende que essa atividade que eu estou desistindo não é importante e ele se acomoda também. O nosso cérebro é muito obediente àquilo que nós desejamos. Mas, se quisermos ampliar nosso conhecimento, nossa capacidade intelectual, será preciso esforço, disciplina, muita disciplina para criar um hábito. E por ele ser plástico e moldável, ele vai aceitar essa mudança. É claro que ele vai precisar de um tempo para se adaptar, mas logo, logo nós veremos que ele dará os resultados que nós esperamos. Ele não vai nos decepcionar. Eu creio que será mais fácil nós decepcioná-lo pela falta de vontade e disciplina. E com essas considerações, eu lembrei de outra frase popular: o cérebro é como um músculo. Se não exercitar, atrofia. Pois é, se realmente quisermos ampliar nosso conhecimento, é preciso estudar. Se quisermos ler mais livros, é preciso criar o hábito da leitura. Se quisermos entender conteúdos técnicos, é preciso tornar esses conteúdos significativos para o nosso cérebro. E se quisermos falar em público, é preciso aprender a controlar o medo e a ansiedade dessa atividade. Se o outro consegue, por que eu não consigo? Tudo nós podemos fazer, porém, sem esforço e sem disciplina, nós entraremos na acomodação e o nosso cérebro nos seguirá, porque um depende do outro. Pois é, esse assunto daria um curso, mas não é nosso objetivo agora. Meu objetivo com essa introdução, apesar de não aprofundar, foi fazer você pensar e analisar como está a sua saúde e o seu exercício cerebral. Como você está alimentando o seu cérebro? E se os desafios que você tem enfrentado estão sendo considerados realmente como desafios? Não esqueça, nunca é tarde para introduzirmos um bom hábito. Nós temos uma potencialidade muito grande. Basta esforço e disciplina e conseguiremos atingir os nossos objetivos. Vamos nos desafiar? Com isso, sugiro que você não se acomode com os conteúdos que serão apresentados aqui, mas procure mais, aprenda mais, desafie-se mais. Vamos lá? Bons estudos!